E o nosso convidado do Jornal de Ténis de hoje é um homem que dispensa apresentações. Particularmente ali nos anos 80, final dos 80, 90, era um nome muito conhecido do ténis, Jorge Santos. Mas no Jorge Santos, no ténis, ninguém te conhecia, pois não? Não. Então? Toda a gente me conhecia por Ginho. Jorge Santos não era... Até tu, se calhar, às vezes ficavas na dúvida. Quem é o Jorge Santos? Sempre me tratavam por Ginho. Porquê? Jorginho? Jorginho, era o Jorginho. Eu andava no Colégio do Rosário e toda a gente lá, olha, o Jorginho, e a partir daí passou a Ginho, diminutivo. Ginho, daí, também não te consigo chamar de outra maneira. Exatamente. Acho que Jorge Santos, acho que ninguém, nem a tua família te trata. Os teus filhos tratam-te, não? Não, tratam-me por pai. Exato, tratam-me por pai. Ginho, tu foste campeão nacional de singulares e pares sub-10, foste vice-campeão nacional do Porto Cup Jovem sub-12, campeão regional sub-12, número 1 nacional sub-14, vice-campeão nacional sub-12, campeão nacional de equipas sub-14, campeão nacional de equipas de terceira divisão sénior, campeão regional mais 35, campeão regional mais 35 em singulares e pares, campeão nacional de equipas mais 35 veteranos, és treinador desde os 18 anos, não, desde os 21. Tirei o curso de treinador aos 18, em 1996, e estás no treinador. E estás no teu SAM? A tropa. Também te foste à tropa. Fui à tropa e mal saí da tropa, depois surgiu a oportunidade aqui no clube. E já estás cá. Que era o clube onde eu queria, como é lógico, jogo aqui desde os 4 anos. E estou cá desde 99. É muito ano. É a tua casa? É a minha casa, a minha segunda casa. Passas mais tempo aqui ou em casa? Passo mais tempo aqui. Passo mais tempo aqui. Desde as 9 da manhã que começo as aulas, às vezes às 8, até às 21. Para já, porque por causa do confinamento, claro, isto só nos deixa andar até às 21, pode ser que a partir de hoje que mude, porque normalmente tenho até às 22, 23. Ginho, vamos começar do início. Como é que tu disseste que começaste aos 4 anos? Foi aqui? Aos 5, sim. 4 anos a bater umas bolas. Eu acho que ainda comecei a bater umas bolas no clube antigo, que ainda era do outro lado da rua. Lá contra a parede, que acho que era o restaurante, as memórias que tenho. Mas depois as aulas comecei aqui. Entretanto, no ano seguinte começaram aqui as aulas. Comecei aqui aos 5 anos. Lembras-te quem foi o teu primeiro professor? Lembro-me, foram 2. Foi o Pedro Barroco e a Silvia Matos. Muito bem. Foram os meus 2 aqui nestes 2 cortes. Que eram piso rápido? Não. Ainda eram terra batida. Antes eram terra batida, passou a piso rápido e agora outra vez. Ainda comecei aqui e tinha ali a famosa bolha. A bolha, também eram 2 terra batida. Fazia-te impressão jogar na bolha ou não? Ou gostavas de jogar lá? Não, gostava. Era o barulho, ouvia-se bastante? Claro, fazia um bocado de sim, mas era engraçado. Ainda joguei lá uns torneios em miúdo. É verdade. O facto do teu pai também jogar ajudou para tu teres começado a jogar ténis? Ajudou-me em todas as etapas da minha vida tenista. Foi sempre um bocadinho puxado por aquele, era o diretor desportivo aqui do clube. Quando és campeão nacional sub-10, numa altura muito precoce, ou seja, tu eras 9 anos, campeão nacional. Como é que recordas-te deste momento? Recordo, foi no Jamor? No Jamor, era daquelas etapas que eu estava mortinho durante o ano todo por chegasse a julho, ficávamos sem estágio, com as amigas de lá. Sempre gostei dessa parte. E pronto, lembro-me que o André Gomes da Costa, do Ace Team, tinha ganho ao COI na meia-final, e o COI era o meu parceiro, com quem eu joguei pares, depois ganhamos na final também, e eu lembro-me de ter dito ao COI, eu agora vou-lhe ganhar. E ganhaste? Ganhei, até aos 9. E ganhaste os pares? E ganhei os pares com o COI também, exatamente. Sim, correu bem. Já tinha ganho um torneio antes, da Páscoa, lembro-me. Ao COI na final. 2 horas e meia de jogo. Aqui? Não, em Oliveira das Meias. Mas lá está, 2 horas e meia a 3 sets, há melhor 3 sets. Pois. Campeonato Nacional, era até aos 9 jogos. Mas isso foi uma batalha com o COI, 2 horas e meia, piso rápido, 3 sets, com 9 anos. Muito duro. A partir daí percebeste que com essa resiliência podias fazer bons resultados? Sim. Não davas um ponto? Não dava um ponto, mas muitas vezes desperdiçava um bocadinho por ser um bocadinho, pronto, ser mais agressivo, não era de passar a bola, passar. Tentavas fazer um ponto, não é? Pois, procurava ganhar, claro, nem sempre ganhava, mas sempre fui assim, um bocadinho. Mas satisfez mais esse ténis do que o ténis de passar a bola, é isso? Sim. Sei que há muitos atletas assim, não é? Passavam mais a bola, No meu caso, era mais procurar o ponto.
Claro que, quando procuras, tens sucesso, Mas também falhas falhas. mais, claro. Quem eram as tuas referências aqui, Ginho, do ténis? Aqui no clube. No era- ténis em sim, geral. Era o Nuno Marques, era o Paulo Machado, era o Paulo Coelho, era o João Couto, que eu lembro-me quando ele veio para cá treinar, acho que tinha, os pais eram imigrantes em França, Sim. e lembro-me dele o primeiro treino aqui com o Miguel Ramos, aqui no Corte. Acho que já era dois, porque o 2 inicialmente nem era aqui, Era ali embaixo. Não era o sim, central, no central, sim. não havia centro. Mas lembro-me, eu estava a treinar ao lado e lembro-me o João Couto, e treinou aqui com o Miguel Ramos. Sim, eram esses que eram mais velhos, 4, 5 anos do que eu, talvez 6. E lembro, pronto, eram as minhas referências. Quando tu vias o Nuno Marques jogar, a tua ideia era ser como o Nuno Marques? Sim, claro. Sim, como o Nuno Marques, depois lembro de vários torneios que havia aqui ao Porto Cup e ficam jogar os melhores jogadores do mundo, Jay Berger, Lawson Duncan, vários jogadores, e lembro de ver aqui o Nuno Marques, já havia o Cunha Silva, o Emanuel Couto, mas aqui, como o Nuno Marques era daqui do Porto, a minha referência mais era o Nuno Marques. Ginho, tu desde sempre representaste o Clube de Ténis do Porto, penso que não representaste mais nenhum clube. Não. Sempre sentiste muito a camisola do Clube de Ténis do Porto e isso também te fez, depois como treinador, passar esses valores para os jovens que tens aqui? Claro. Faz parte depois de, quando és treinador, dos miúdos perceberem que têm uma ligação também, muitos deles também começaram sempre aqui e muitos se mantêm. Há um ou outro que até sai do clube, mas depois acaba por voltar, mas sentem não é, pelos atletas que o clube tem, que vencem torneios, vencem campeonatos, que depois também passam a ser as referências. E quem treina aqui sente isso, o ténis do Porto. Ginho, disseste que começaste muito cedo, na altura quando jogavas pensaste, quando deixas de jogar foi porquê? Porque não havia, vias que não tinhas mais futuro no ténis como jogador? Eu também depois deixei um bocado quando entras naquela fase dos 14, 15, 16, pronto. Mas até lá eu tive duas lesões no pulso, ou seja, foi a mesma que eu parti o pulso aos 6 anos, eu sempre bati chegar a 2 mãos, parti a primeira vez o pulso aos 6 anos, sempre de skate. E depois Skate? aos 12, sim, eu andava de skate, nas rampas, aos maluquinhos. E claro, um dia parti o pulso aos 6 e depois voltei a partir aos 12, O mesmo? o mesmo pulso. E eu que batia a chegar a 2 mãos, treinava muito. Depois, aos 13 anos, andei no centro de medicina a fazer um tratamento com raios, lá, um raio ultravioletas durante meio ano, mas Não. nunca fiquei bom do pulso. E eu aos 14 anos tive que optar Esquerda a uma mão. por bater esquerda a uma mão. E claro, nessa fase dos 14, quando eras número 1 e tinhas torneios em que estás para ganhar, começou a não correr muito bem. Porque a adaptação não foi fácil, de esquerda a 2 mãos, uma esquerda bem segura que eu tinha, passei a esquerda a uma mão em que é diferente, não é? Tens que entrar a bola cedo, não é? A bola não... Bater a bolinha à frente, mexer os pezinhos. Mexer os pés, como dizia. E não, foi diferente e comecei a perder. Depois entras nos 15 anos, 16, começas a namorar, começas a ir para a praia, fazer surf, que era uma das minhas paixões também, e então desliguei um bocadito aí numa fase crítica. Deixaste de jogar ou Não, deixei de jogar, deixei de Competição. competir, sim, deixei de treinar tanto como treinava. Mas treinava- continuavas com o ténis, não é mesmo? Continuava com o ténis. Vinhas sim. aqui ao clube, Sim, vinha ao clube, jogava com o meu pai, com o teu irmão? com o meu irmão, também mais velho. Entretanto, de repente estás nos 18 e 18, não é? Surgiu a oportunidade de tirar o curso de treinador, que eu comecei também a pensar um bocadinho nisso, já que não jogo, ou já que vou deixar de competir. Sentiste esse chamamento de ser professor de ténis? Sim, também já era uma coisa que eu também já tinha isso em mente, sempre gostei. Vi ao caso do Alberto, que foi sempre Uma foi referência? foi meu treinador, depois também me lembro, olha, eu segui um bocadinho o que aconteceu com o Alberto, também deixou de jogar, entretanto foi para a tropa, quando veio da tropa começou a dar aulas aqui no Clube de Ténis do Porto. A tropa foi onde? A tua? A minha foi na Figueira da Foz, Escola Prática, Serviço de Transporte. Caramba, mesmo em frente à praia. Mesmo em frente à praia, mais uma coisa a chamar. Foi um tempo duro, foi um tempo duro. Sim, mas Duríssimo. não foi perfeito. Condutor, cartas pesados, não, foi engraçado. 8 meses? 6 meses, Seis. 6 meses. A recruta, claro. O mais um normal, bocadinho. sim. Nos últimos dias, quando estava a acabar lá os serviços, veio uma nova formatura e encontro o Gustavo, o professor Gustavo Souza. Professor Gustavo Souza, boa sorte, Também- mesmo serviço do que eu. Hoje em dia é aqui treinador e cruzamos-nos aí.
Já que, para não falar, que nos cruzamos no campo várias vezes, durante os iniciados, de jogadores, os infantis, sim. sim, sub-12. E ele mais em Lisboa ainda? Ele ainda jogava em Lisboa? Não, Já? não, em Miramar. Eu acho Em Miramar que ele já, jogava ok. Em Miramar, era. Depois é que Exato. foi para Lisboa. Era. Então, e esse chamamento para treinador, aos 18 anos tiras o curso e aos 19 vens para aqui? Não, aos 20 para fazer 21, era. Depois vim para aqui, depois da tropa. Por isso depois comecei desde a dar umas aulas ao fim da tarde, às 5 horas, das 5 às 7, depois passou a ser das 3 às 7 e aos bocadinhos, na iniciação, depois comecei ali também a ajudar deixou de chamar aperfeiçoamento, mas Para a competição, sim, digamos assim. competição, depois também passei pelos adultos, hoje em dia, depois entrei nos pequeninos também, nos babies e nos... E o meu filho hoje em foi dia teu passar, aluno exatamente. ainda, e meus sobrinhos. E o teu E o meu pai? grande pai, a Cássio Couto, sempre aqui comigo também, ainda apanhei a Pessoa Dias, também o André. André. Maria José? A Maria José, sim, Maria José, o Nuno Marques depois também. E de repente passam-se 21 anos. 21 anos aqui no clube. Mas tu, as pessoas não sabem, eu penso que algumas sabem, as que conhecem bem, mas há pessoas que não sabem, que tu és o nosso, deixa eu ver assim, o Miguel Indurain português. Tu havia alturas em que tu vinhas de bicicleta para aqui e fazias quantos quilómetros antes de vir treinar? Tantas Fazia- horas de ténis e quantos quilómetros, agora diz às pessoas? Eu nessa altura não dava aulas de manhã, por isso tinha as minhas manhãs livres. Só tinha um filho ainda. Agora tens 3, não é? Agora tenho 3. E então surgiu, o meu sogro andava muito de bicicleta, de estrada, roda fininha, e eu andei ali 1 ano, 2, 3, 4, a achar piada àquilo, até ao dia que estávamos de férias em São Pedro de Moel, e havia lá uma daquelas bicicletas de montanha, roda grossa, pesadas, 20 kg, e eles iam na deles, roda fininha, de São Pedro de Moel a Nazaré, estavam ali 15 km. E eu, olha, eu vou com vocês, mas na de montanha. Custou-me um bocado, não estava habituado a andar de bicicleta, naquela bicicleta pesada, mas fui com eles. E senti-me bem, fiz aqueles 15 km com eles. E aos bocadinhos, ele tinha uma segunda bicicleta, emprestou-me, a partir daí, eu nas minhas manhãs livres comecei a andar um bocadinho. Umas vezes fui da... É de competição, a bicicleta de ciclista, sim, de roda, ciclista, roda fininha. A primeira vez, fui de Matosinhos a Ariosa a pensar, ir a Ariosa e vir, já dá 20 km, é bom, 20 km. E aos bocadinhos assim, depois fui até à barragem de Costuma, já dava 60 de vir, aos bocadinhos, até Vila de Conde e vir. É verdade que já foste a Fátima também? Muitas vezes, já fui a Fátima muitas vezes, já fui a Santiago de Compostela também várias vezes. De bicicleta? Bicicleta. E vinhas dar aulas depois? Não quando ia à Fátima, Pois. quando ia à Fátima era um dia, ia e depois vínhamos ao fim da tarde. Agora, os meus treininhos passaram a ser de manhã, aos 60, aos 100, já ia entre os rios e aos bocadinhos. Depois, houve uma altura em que sempre que estava bom tempo, eu à tarde ainda vinha de bicicleta para o ténis, para ajudar um bocadinho mais. E aos bocadinhos comecei a ficar em boa forma. Depois surgiu a oportunidade de ir de umas provazinhas, começaram a haver umas provazinhas e eu E ganhaste? vou fazer. Da primeira vez fui de bicicleta, a prova começava na Póvoa, organizada por Manuel de Faria, era Póvoa Senhora da Graça. Póvoa Senhora da Graça. Estava 100 km, Que violência. mais a subida. Eram 9 km. E eu fui daqui com uns amigos meus, na brincadeira, participar. Então fomos do Matosinhos à Póvoa, que dá 30 km, e depois ainda fiz a prova. Olha, correu bem, estava de chuva, frio, mas consegui ir com eles. E depois ali, a partir da Gandarela, aquilo passou, a descida até entrar em Mondinho, começou a... Pronto, iam todos juntos, e a partir da Gandarela era Cada um por si. cada um por si. E eu pulei, consegui com os da frente, chegamos ali, a entrada de Mondinho, estávamos um grupinho pai de 50. Isto partimos para aí 600. E ali naqueles 50 aos bocadinhos, iam uns profissionais de várias equipas portuguesas a fazer um treininho, mas claro que também, quando chegam ali, vão Disparam. no passo dele e vão embora. E a verdade é que eu consegui sair com um profissional na altura, que era o Sérgio Ribeiro, e ele arrancou no início da subida, ganhou ali 50 metros de distância, 100, E o que é E que ia eu na tua decidi ir cabeça? atrás dele. Foste atrás dele? tipo, a maluquinho, e o grupinho que ficou ali, já se Na conhecia expectativa, todos, na sim. expectativa. Ele não vai aguentar. Pensava, lá vai aquele pato bravo ali, atrás do Sérgio, o caminho está encostado. E a verdade é que eu fiz a subida toda, cheguei aos últimos 200 metros, e o Sérgio tinha chegado em primeiro, olho para trás, só vinha um outro
profissional na altura, que era o José Rodrigues, por acaso acho que tinha deixado de ser profissional nesse ano, ali por Seguros, mas quer dizer, estava assim atrás de mim, aos bocadinhos lá me passou e eu ainda tentei, mas eu já não podia mais. Mas A verdade é que fui em terceiro. muito bom. Para um bom. amador que tinha feito a primeira prova, De notar que eu era para fazer a prova e vir para o Porto novamente com os meus colegas. e fizeste isso? Não, porque eles até ficaram chateados comigo, porque dois deles disseram, então agora não vens, então estava combinado de virmos à prova. Tu já não fazer a prova." aguentavas mais. Não, e eu disse, olha, não vou porque eu vou ter que ir ao pódio. E eles ficaram. E eles ficam, pronto, então está bem. Foste ao pódio, ficaste em terceiro. Então está bem, estás desculpado, porque eles ao princípio até ficaram chateados comigo. Nem se acreditavam, não é? Acreditavam que eu tinha ficado em terceiro lugar. Tiveste de trazer a medalha para mostrar. Para mostrar. E lá vieram eles, para o Porto, ainda apanharam chuva. Como é que te sentiste mas eles de vieram. ter chegado em terceiro lugar? Olha, fiquei satisfeito. Deu-te- Realmente achei que deu moral, achei que era um desporto em que tinha alguma... Foi a primeira de muitas provas? Foi a primeira de muitas provas. Depois chegaste a ganhar algumas. Depois, e no ano seguinte, entrei para a equipa de Manuel Seferino de veteranos, porque o Manuel Seferino, nessa prova, ele ia de carro a acompanhar, que era ele o organizador, e fez a subida toda. E viu-te, ali teve atrás de mim, a ver, a tentar perceber, Teve a avaliar. a avaliar. Eu olhava para trás e vinha uma carrinha BMW, e quando tentava olhar para trás a ver onde é que vinham os outros, e via uma carrinha BMW com duas pessoas dentro. Deve ser televisão então. E eu, estranho, ia no meu passinho, ali concentradíssimo, e depois reparei, olha, o Manuel Seferino, e ali, eu estava a ver até onde é que eu resistia. Pronto, acabou a prova e tal, isto foi um sábado. Segunda-feira, eu fui para os lados da Póvoa, fazendo um treininho com o meu colega, e eles saíam sempre lá às 9 horas e tal. E eu engatei com eles e disse, olha, Manuel, tu és aquele que fez a provazita lá e tal, e eu, sou. Andas bem. Bem, surgiu a oportunidade depois, noutros treinos que eu costumava lá ir, dele, olha, queres fazer, nesse ano havia a primeira edição da Volta a Portugal Masters, queres ir para a minha equipa e tal? E eu, sim, claro, era um orgulho. Pronto, e a partir daí começamos a fazer a Volta a Portugal Masters, de ano para ano começamos a fazer mais provas, Campeonato Galego, primeira prova que vamos lá, eu ganhei, saí de lá, fugi de lá numa subida com um atleta espanhol, chegamos os dois, ele chegou à minha frente, eu também cheguei em segundo, mas depois aquilo é por categorias, ele ganhou na categoria dele Elite e eu ganhei em primeiro veterano A, e a partir daí depois surgiu o Campeonato da Península Ibérica em Espanha, também ganhei, numa subida lá em Orense, no Monte de Deus. Pronto. Um campeão. Ficaste campeão em mais uma modalidade para além do ténis. Mas achei que o ciclismo, e durante muitos anos, pronto, estive nessa equipa e correu bem. Ginho, para além do ciclismo, do ténis, tu também falaste já aí no surf. Particularmente nesta altura de confinamento, fazias surf todos os dias. Todos os dias. Era isso que te dava... Tu não consegues estar parado, é isso? Não consigo estar parado. E dava umas corridinhas também, ia variando, porque o resto do dia passava em casa com os meus filhos. E não é fácil. Saía com ele um bocadinho e não é fácil, nada fácil. Aquilo era um escapezinho em que eu ia um bocadinho ao surf, também faço desde pequenininho, desde os 6 anos, 7, bodyboard, depois passei para o surf. Depois houve aí derivado dessas outras, ao ténis e depois ao treinador. Muitos anos em que não fazia surf, mas sempre que podia. E pronto, e voltei outra vez. Deixei um bocado de ciclismo, pronto, e passei a andar só de vez em quando. E que na altura levava um bocadinho a sério. Tiveste depois. Claro. Quando me Dedicas a sério. dedico-me a sério. Uma das coisas que fizeste foi, os teus filhos também jogam, já fazem desporto. Também fazem desporto. Também, A ideia é que eles façam desporto, não é? Claro, isso tem que fazer. O desporto, isso faz parte, não é? E depois tem o exemplo do pai, não é? Depois tem o exemplo do pai. Sim, e a mãe também. A mãe também, Faz, no sim. ginásio. Sim. Portanto, em casa é tudo desportistas. Desportistas. Ó Ginho, uma das coisas que eu reparo é que tu és uma pessoa muito consensual, ou seja, tu tens muitos amigos no ténis e na vida, mas no ténis. Qual é o segredo? É ser genuíno? É ser genuíno, é tentar ajudar quem quer ajuda, não é? Quem se deixa ajudar, é tentar ajudá-los, perceber que o ténis realmente é uma modalidade, é um desporto dos melhores que há, quer individualmente, só dependes de ti, não é? Do teu jogo, e do teu empenho, e do teu treino, quer quando jogas a pares, que é uma vertente também do ténis que eu também gosto muito, e que é mais dinâmico, não é? Não depende só de ti, não é? Tens o teu parceiro, tens que puxá-lo, não é? A tática é diferente, vais à rede, sobes mais à rede, não é?
Tem outras situações de jogo que se calhar em singulares não usas tanto. Gosto muito de jogar pares. E pronto, e tento ajudar enquanto professor todos os alunos, não é? Como é a obrigação de um professor, mas todos os alunos que mostram interesse ao professor e depois jogar um bocadinho aqui e ali, participar nos torneios, o que é que acham? Claro, ajudem tudo o que é possível, mais umas aulas particulares, que há sempre adultos e outros miúdos que estão interessados, sempre disponível para ajudar naquilo que eu Tu puderes. faço desde os 4 anos, Claro. não é? Desde os 5, que é jogar ténis, e como treinadora desde os 21, sempre disponível para ajudar e daí depois começas a fazer amigos, mais na parte dos adultos. Fizeste muitos amigos no ténis, Ginho? Sim, tenho muitos adultos, tenho muitos amigos nos adultos, posso considerar que sim. E o que é que gostas mais de dar aulas? Aos mais pequenos ou aos mais velhos? Gosto de dar aos mais novos e aos mais velhos. É diferente porque nos mais novos, tens ali miúdos de 3, 4 anos, não é? E o que é que vais ensinar de ténis, não é? Tens que começar por umas brincadeiras, tens que os manter na aula, tens que os cativar de maneira que eles aproximam. E Queiram quando vir. tens miúdos lá de 3 anos, que os pais deixam lá 3, 4 anos, não é? O que é que tu... Bem, falar com calma, não é? Uma pessoa estranha, miúdo de 3 anos, fica assim... Mas é engraçado, começas com umas brincadeiras, com a bola, às vezes eles estão assim um pouco receptivos, não é? À nossa linguagem, mas tu aos bocadinhos, não é? Está ali o pai, fica lá um bocadinho, dás uma bola, Consegues depois fidelizar, atiras, não é? consigo que ele aos bocadinhos que comece a vir para a aula. E a verdade é que tem funcionado porque eles da próxima aula regressam sempre, por isso não ficam com um mau... Com má impressão com tua. má impressão. Tenho conseguido... É muito giro, é muito desafiante, é muito giro, eu gosto. Os adultos é diferente, são adultos muitos que querem aprender uma modalidade do ténis, não é? Não muito mais do que isso, querem fazer um desporto e gostam do ténis. Há outros adultos um bocadinho mais Aguerridos, querem mais competir. aguerridos e querem competir. Há os outros adultos aguerridos, mas só no treino, quando falas em competição, Tremem não ou gostam deixam muito de competição. Há aqueles que sim, que acham piada e desafiante e optam e jogam nos torneios, nos Cs, não é? Aquilo que lá está e depois ajudo nessa fase. Um adulto que não tem muita experiência, treina pouquinho, vai jogar uns torneios Cs aqui pertinho, ali em Vigorosa, no Manalvas, no Gondomar, pronto, com os Cs. Depois outros começam a dedicar-se mais a sério, já jogam nos Bs e eu ajudo em tudo nessa. Depois comecei a fazer uns torneios também internos de adultos. Para criar esse Hoje em espírito dia, de para criar esse competição. espírito. Hoje em dia, por causa da pandemia, há um ano que não fazemos, mas faço uns torneios aqui dos adultos, como tu sabes, em que faço um churrasco no fim e tal, e adoram, claro. E esses torneios não falham. E pronto, é agir. E através disso, aos bocadinhos, vais criando amigos. Vês-te a fazer outra coisa na tua vida, Ginho, até... Sem ser ligado ao ténis. Muito dificilmente. Mas quando acordas de manhã dá-te prazer vir fazer o Sim, que fazes. claro. É o trabalho que te dá prazer. Claro que sim. Um desporto que eu também faço, fora não é, da minha vida do ténis, também faço. Correr, o ciclismo, agora mais o surf, mas a minha vida e o meu trabalho é o ténis. Portanto, não vivias sem ténis. Não vivia sem ténis. E dou-me por muito satisfeito por ter tomado esta opção e ter sido puxado desde miúdo pelo meu pai e depois de ter seguido esta modalidade. Ginho, quais são os momentos mais marcantes da tua carreira? Como treinador e como jogador? Como jogador, pronto, foram os vários torneios que fui ganhando, né? Nos vários escalões, ter sido campeão nacional, nos vários escalões. Tive um grande jogo, uma boa memória, que foi nunca me esqueço, foi chegar lá ao Nacional e apanhar na primeira ronda o Miguel Rosário, um jogador que jogava a 2 mãos do Algarve, que era muito duro. E a primeira ronda apanhei o Miguel Rosário, que era a série número 1. E a verdade, corte central, Estádio Nacional, e um jogo muito duro. E fui a 3 sets, consegui ir a 3 sets, e a verdade é que ao fim de 2 horas e tal de jogo consegui ganhar ao Miguel Rosário. Isso foi um momento que marcou. Nacional. Foi um momento marcante. Engraçado depois, toda a gente, os miúdos, depois do jogo, eu ia para o centro de estágio, que era ali pertinho, e tal, como é que ficou o jogo e tal, estava ali, eu ganhei. Começaram-te a ver de outra maneira. Começaram a olhar para ti e lá, afinal todos este... acharem estranho eu ter ganho o Miguel, como era normal. Claro. Foi um momento que me marcou. Também tive outras derrotas, uma delas a sub-12, Afinal, na final, em que estava a vencer
contra o Valdemar Barbosa, também no jogo, que eu sabia que ia ser duríssimo. Começou bem, como o primeiro set a ganhar 5-0, pronto, acabou a ficar 6-2, depois perdi o segundo, no terceiro estava a ganhar 4-2, estava a ganhar por 4-2 e acabei por perder 7-5 no terceiro set, que me daria o título de campeão nacional. Mas aí gostou. Lá está, foi uma má, é das más, mas daquelas marcantes que é difícil esquecer. Como treinador, não tenho. Mas deve ter aí momentos. Tenho muitos miúdos que passaram pelas minhas mãos, enquanto atletas. Enquanto treinador, em que fui eu que começaram comigo, não é? No nível 1, alguns até nos babies, nível 1, e depois foram passando para as laranjinhas, para os verdinhos, e que hoje em dia têm muito sucesso, ganham torneios. Pronto, enquanto professor do nível 1 não tenho grandes títulos enquanto professor, se bem que pronto, os miúdos faziam aquelas provas de Smash Tour, fora destes clubes, tive miúdos em que ganhavam provas de Smash Tour. Mas se calhar o título mais importante que tens é que os miúdos, os pais gostem muito de estar contigo. Sim, disso posso dizer que sim, porque recebo feedback e todos os feedbacks dos pais e de amigos dos pais aqui do clube me dão esse feedback de que o professor Ginho, lá está, o professor Ginho, não o professor Jorge Santos, o professor Ginho. Tu, o professor Jorge Santos, se calhar nem olhas, nem. Engraçado que há muita gente que chega cá, eu vinha procurar o professor Jorge Santos, mas ninguém me sabia dizer quem era. Se falassem no Ginho ou o professor Ginho, não há quem não saiba. Já tive esse feedback também várias vezes. Perguntava pelo Jorge Santos, professor Jorge Santos, e é engraçado, porque desde muito cedo mesmo que ficou o Ginho e há de ficar para e ficará o Ginho. Ginho, muito obrigado, parabéns pela tua carreira, parabéns pela pessoa que és e pelo exemplo que tens sido para todas as gerações.